Olá, que a paz de Cristo esteja com você nesse dia, é o meu desejo, a minha oração. Hoje eu vou compartilhar sobre vitória na submissão. Mas antes de continuar, vamos para a dica do dia de hoje. Tente lembrar os tópicos do vídeo anterior sobre a onipotência de Deus em sua vida e tome posse de cada uma delas. A leitura sugestiva de hoje ela está na carta aos Romanos, no capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 6. Lembre-se que é importante fazer a leitura, pois a devocional ela está baseada exatamente nas leituras sugestivas. Porém, para dar início à nossa reflexão de hoje, eu vou fazer a leitura que está em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 23, que diz o seguinte: A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é também pecado a idolatria. Algumas vezes aconteceu comigo de, quando ir ao shopping ou até mesmo um supermercado, eu presenciei cenas que eu julguei lamentáveis, de crianças pequenas fazendo pirraça com os pais, se jogando ao chão, porque provavelmente não conseguiram dos pais o que elas desejavam em primeiro momento. Os pequeninos, depois de se jogarem no chão, rolarem, gritarem e até mesmo bater nos pais, eles conseguem normalmente o que querem. Muitas vezes os pais fazem isso à vontade desses filhos pirracentos para evitar mais constrangimento. Então acabam atendendo mesmo o desejo dos pequenos rebeldes. Talvez você já tenha visto isso também. E apesar de algumas pessoas justificarem essas atitudes como sendo expressão de traços positivos do caráter da criança, como determinação e autonomia da criança, eu particularmente continuo convicto que há certas leis que são atemporais, ou seja, não mudam, ou seja, não ficam velhas, como por exemplo a necessidade de submissão dos filhos em relação aos seus pais ou responsáveis legais. A inversão de papéis ela tem trazido confusão para o seio das famílias e principalmente da sociedade de forma geral. Nós temos visto surgir uma geração de crianças rebeldes que se sentem no direito de julgar o que estão em posição de autoridade sobre eles. Não só crianças, muito jovens também. Isso pode ser visto não apenas na relação de pais e filhos, mas também nas relações entre cônjuges, entre patrões e empregados e até mesmo entre líderes na igreja e seus liderados. A Bíblia ela fala de linhas específicas de autoridade a quais devemos nos sujeitar. Nós temos, por exemplo, pais e filhos. Capítulo 6, verso 2 de Efésios, vai dizer aos filhos: honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O dever dos filhos é honrar aos pais. A Bíblia não diz que os pais devem ser respeitados apenas se eles forem bons, se eles forem honestos, se eles forem compreensivos ou justos. Obedecer à autoridade paterna não é uma opção que os filhos têm, mas como lemos, é o primeiro mandamento com promessa. Filhos que obedecem aos pais, eles estão trazendo sobre a vida deles, trazendo sobre si a maldição da rebelião. Filhos obedientes, eles agradam a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 20, vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Temos também entre governo e cidadão. Romanos capítulo 13, verso 1, que é a nossa leitura sugestiva, diz que todos estejam sujeitos a autoridades superiores.
porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, elas foram instituídas por Ele. A Bíblia é clara em afirmar que todo governo civil é colocado pelo próprio Deus e deve ser, como tal, respeitado e honrado, por mais que nós não gostemos. Isso não quer dizer que nós devemos fechar os nossos olhos quando o governo comete desmandos, por exemplo, injustiças ou até corrupção. O apóstolo Paulo mesmo, quando foi julgado por um crime que ele não havia cometido, não se submeteu, mas apelou a César, que era a autoridade máxima. Está registrado em Atos capítulo 25, no verso 11. Outro exemplo é um pastor batista chamado Martin Luther King Jr., que mobilizou os Estados Unidos em favor dos direitos dos negros, mas ele respeitou as leis e as autoridades. Agora, marido e esposa. 1 Pedro capítulo 3, no verso 1, vai dizer que vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Segundo a Bíblia, o homem ele é autoridade delegada por Deus para liderar o seu lar. Isto não quer dizer que ele deve ser um ditador, mas ele deve ordenar, governar, orientar a sua casa dentro de princípios divinos, com amor, ouvindo sempre suas esposas antes de tomar as decisões. E ambos, maridos e esposa, devem tomar as decisões em comum acordo. A esposa e os filhos, eles precisam da proteção e da autoridade do esposo e pai em todas as áreas de suas vidas. Vale ressaltar, porém, que as mulheres não precisam e não devem se submeter a todos os homens em todos os lugares. Não somente pelo fato de ser homem que as mulheres devem se submeter. A regra, vale lembrar, ela é apenas no contexto do casamento, onde o marido tem uma posição de liderança e, principalmente, amor incondicional pela sua esposa. Então, nós temos também os patrões e os empregados. Efésios capítulo 6, no verso 5, vai dizer que vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Os patrões, eles devem ser honrados, pois quando servimos aos nossos patrões com honestidade, nós estamos servindo ao próprio Deus. O empregado, ele não deve servir apenas na vista do patrão, mas em todas as ocasiões. E por último, pastores e ovelhas. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Os pastores, eles têm a responsabilidade de cuidar do rebanho. Eles têm a responsabilidade de ensinarem e de manterem a visão e a doutrina da igreja. A igreja de Cristo, ela é governada, sem sombra de dúvidas, por Cristo, que deu aos pastores humanos a responsabilidade da liderança, mas é Jesus o pastor. Mas é impossível liderar alguém que não se submete à autoridade pastoral, mesmo que a autoridade pastoral humana. Existem falsos pastores, é verdade, mas também é importante nós pensarmos que existem falsas ovelhas. Não tem nada mais frustrante para um pastor do que apacentar cabras ou até mesmo bodes, como se fossem ovelhas. Assim, Paulo orientou ao jovem pastor Tito, dizendo: se uma pessoa
causar divisão ou divisões entre os irmãos da fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais a ver com ela. Tito 3:10. Submissão, meus queridos, não é uma mera obediência externa, mas é prestar obediência a uma autoridade delegada, constituída, mesmo quando ninguém está por perto. Tornamo-nos então submissos quando nós aceitamos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas e andamos com Ele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6 vai nos dizer isso. Amém? Esta é a nossa devocional de hoje e eu espero que você tenha absorvido e entendido. Quero te convidar agora para o momento eu decido. Se você quiser, faça isso comigo. Se não, não tem problema. Mas se você quiser, é só você dizer: eu decido ser submisso às autoridades que estão acima de mim. Dando prova disso, seja para meu patrão, minha esposa ou esposo, meus pais e aos meus líderes espirituais. Amém? Vamos orar agora? Você pode fazer a sua oração, pois Deus conhece o seu coração e te escuta. Pai, de amor e de bondade, te agradeço agora, Senhor, por este momento e pela oportunidade de poder gravar mais esta reflexão. Pai, peço ao Senhor agora que perdoe os nossos pecados e tantas vezes nossa falta de submissão. Que a Tua palavra, Pai, venha a ficar esclarecida em nossa vida e possamos tantas vezes deixar de rebeldia contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Peço que nos livre, Pai, do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, essa é a minha oração, meu desejo, em nome de Jesus.